Uma boa noite, meu nome é Marcos Silva, aqui do Yoga na Federal. A gente vai ter uma live especial sobre racismo e antirracismo com o professor Érico Andrade. Uma boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estou tentando encontrar um lugar legal aqui para mim. Esperando o professor Érico aparecer. O professor Érico já entrou, já mandou um request aqui para mim. Deixa eu só... Uma boa noite a todos e a todas. Deixa eu me organizar aqui. Pra cá. Colocou a tela. Então... vou requisitar aqui o Érico. Mandei um request para ele. Deixa eu ver se deu certo. Acho que deu certo. E Érico? E aí, tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Desculpa, Maravilha. desculpa pelo atraso, eu tava com um problema aqui na minha conexão, cara. Ah, normal. São os tempos de live, de internet. Isso faz parte do jogo. Poxa, aí a gente teve uma senhora lá no ano passado. Eu acho que por incompetência minha e também pela minha falta de habilidade, certamente, e também pela a precariedade do meu celular. Meu celular superaqueceu, eu não consegui gravar a live do ano passado. A gente falou sobre resistência política e tal, foi super legal também. Uma das lives que eu mais gostei de fazer, eu não consegui gravar. Falamos também sobre o individualismo, não foi até a questão da yoga, das fotos sacobráticas, de como isso tem a ver com as questões do mundo contemporâneo, né? Desse empreendimento de si, dessa supervalorização de si mesmo, que muitas vezes sequestra o próprio ideal da yoga, né? Que é uma ideia muito mais coletiva de autoconhecimento, de cura, que é essencialmente coletiva também, né? Essencialmente coletivo também, né? Uma maneira como eu vejo é uma espécie de prática de soberania de si mesmo e de autonomia, para a gente tomar melhores decisões. Isso. E decisões que envolvem sempre o coletivo, né? E a gente não pode lidar com a soberania própria ou a autonomia sem também fazer o meio onde a gente está inserido também ser autônomo, considerando, né, as outras pessoas também. Esse é o ideal do ahimsa, da não violência. Que não é Isso, necessariamente perfeito. esperar passivamente que a paz caia no nosso colo, né? A gente agir no mundo, agir com responsabilidade para romper com formas de injustiça. Acho que pelo menos é a maneira como eu vejo essa prática de yoga. É uma prática de ruptura ativa com formas de violência também. Por isso que eu convidei, Perfeito. Pode falar, Diz. por isso que eu convidei você também, Érico. Eu acho que a sua atuação como intelectual público, como professor, como pesquisador, é um cara que eu admiro bastante, com quem eu aprendo também. Filosoficamente, claro, mas eu acho que também pela maneira como você se move no mundo. Eu acho que a maneira como você se move no mundo, com agindo e a responsabilidade com o coletivo, né? Eu acho que é super yogico, assim, o yogi, né? Tem muito a ver com o yoga, pelo menos o ideal de yoga. Então você é um senhor praticante de yoga, na minha humilde visão também. Maravilha. Você tocou num ponto essencial que eu acho que é importante para as conversas em geral, que é tentar fazer uma prática não violenta também de conversa, de diálogo. Eu acho que diante do reconhecimento das formas de opressão, que são várias, dentre as quais aquela que nós vamos falar hoje, que é o racismo, é importante que a gente não entenda que esse conhecimento dessas opressões não deve levar a gente a tomar posturas agressivas, violentas, e entender também que as pessoas estão aprendendo, né? O racismo é algo que a gente aprende, inclusive pessoas negras também aprendem o que é o racismo, aprendem o que é ser racializadas. E o desafio da gente é desaprender o que é ser racista, né? Para a gente ter uma sociedade não racista. Mas isso envolve justamente, eu acredito, uma prática da não violência, uma prática do diálogo, da escuta.
e entender que as pessoas, a maior parte delas, estão na direção do aprendizado mesmo, de melhorarem. Eu acho que algumas pessoas dizem, mas você medita, você faz análise há não sei quantos anos, mas você faz isso, faz aquilo. Mas a gente faz tudo isso, análise, medita, faz yoga, no sentido de tomar como horizonte uma certa serenidade para o diálogo. A serenidade não é algo que nos é dado a priori, né? Está sempre com a gente, desde sempre. É algo que a gente constrói e que a gente talvez nunca alcance na plenitude. Mas que a busca, a travessia, né? A procura por isso é algo que é central, que deve ser já feito na mudança, ou seja, feito na forma da não violência. E não é para deixar de ser incisivo ou firme, é para ser incisivo e firme, mas não precisa ser agressivo. Eu acho que a gente tem que tentar, na medida do possível, forjar o diálogo na forma da não agressividade. Esse é um desafio muito grande, e a yoga e, enfim, várias práticas nos ajudam nessa direção, né? Concordo inteiramente com você. Eu acho que está totalmente assim, em compatibilidade, conciliado acho que com o foco desse projeto Yoga na Federal também. Tentar fortalecer a comunidade para que a gente se fortaleça também em diálogo também, fazendo parcerias, colaborações, para que, para que a gente fortaleça a nossa prática, né? Você falou, é processual, é uma prática, né? Você cai, levanta, tenta de novo, cai, levanta, tenta trazer uma vez, tenta trazer atenção, com disciplina, boa intenção, mas vai cair de novo, tenta, levanta. Acho que é uma boa metáfora para esse espécie de procedimento, né? Uma relação, muito mais o processo do que propriamente o resultado, como você bem frisou. Érico, já entrando no nosso tema, mas muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu já estava querendo conversar com você há muito tempo sobre esses temas também. A gente pode fazer bastante coisa nos próximos passos, conjuntamente, colaborativamente, para poder avançar coisas positivas nessa pauta muito importante que a gente vai adressar agora nessa live. Eu vou fazer um comentário e depois eu vou fazer um parágrafo da festa da colisão negra por direitos, colisão, Sim. que tem o Douglas Belchior, um dos grandes articuladores também dela, e várias outras militantes do movimento negro brasileiro. Fiz uma live ano passado com uma professora de uma espécie de modalidade de yoga que é intitulada hoje de Kemet. Vem de Kemet, que é um nome antigo do Egito, e ela é, digamos, uma espécie de práticas espirituais originárias no Egito antigo, e eles chamam de yoga também. Eles não, né, os egípcios, mas os praticantes. Eles chamam de yoga kemética. E seria, então, por consequência, uma prática africana, né? É muito interessante, eu não vou deixar de fazer a pergunta para uma professora de yoga africana, que é médica, uma professora negra, de como ela se sente, né? A gente tendo metade da população, mais da metade da população brasileira, mas a gente, por exemplo, nas universidades, a gente está muito longe de ter metade. Nos estúdios de yoga, isso é explicitamente, escandalosamente, essa desproporção ainda é mais aprofundada, assim, você não deve chegar nem a 1%, muito de praticantes negros, ou procurar professores negros é menos ainda, mas se você for para presídios, você vai ter muito mais do que 2/3 de negros, se você for para matombes, ou se você vê pessoas que morrem por arma de fogo no Brasil, ou por homicídios, ou em violência, em caso de confrontação com a polícia e tal. Aí eu perguntei para ela como é que você se sente. Aí, olha a resposta dela espontânea. Olha que interessante. Ela falou: eu tenho muita dificuldade com isso, e quando eu estou nessas salas, nessas casas de yoga, estúdios, nesses lugares chiques, né, perto de praia, nessas cidades, em geral, lugares mais ricos da cidade, é como se eu não conseguisse respirar. Eu não consigo respirar. Olha que interessante, ela emulou, ela expressou, ela proferiu esse, digamos, slogan
do movimento do Black Lives Matter espontâneo. Né? Eu não consigo respirar. Aí isso me entristeceu, me surpreendeu, deixou perplexo essa semelhança, né? Uma espécie de relação espontânea com todo essa discussão sobre opressão e justiça social. Antes de passar a palavra para você, eu vou ler aqui esse parágrafo do Manifesto da Coalizão Negra por Direitos. Lidamos com uma concepção de nação materializada na prática de assassinatos de um jovem negro a cada 23 minutos, chacinas diárias, estado penal, encarceramento frequente, muita violência contra a população carcerária e interna em sistemas socioeducativos, assassinato da população negra LGBT e crescente número de feminicídios de mulheres negras, estupros, assassinatos de crianças negras, criminalização, violência contra a população em situação de rua, acirramento de territórios dos povos tradicionais quilombolas e ações sistemáticas de terror contra as religiões de matriz africana. O Brasil se vê diante do espelho que evidencia suas mazelas. Então, eu queria começar com isso, Érico. Né? Depois de um ano de Floyd, um ano do menino Miguel aqui no Recife, do João Pedro lá no Rio de Janeiro, do Beto Freitas, um pouco menos, né, no último novembro, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com a chacina de Jacarezinho, poucos dias também. Como é que isso afeta o professor Érico, a pessoa Érico? Você consegue respirar? Nossa, é bem difícil, viu? É bem difícil. Eu acho que é tocante, né? Tu começar dessa forma. Eu estava pensando que eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando contigo, com a pessoa que eu admiro bastante, que tem feito esse movimento lindo, né? De trabalhar yoga numa dimensão mais ampla e coletiva. Uma pessoa brilhante na filosofia, na lógica, na filosofia analítica, que está nessa disposição de estar no sábado agora, né? Assim, a gente à noite conversando de temas importantes, como essa questão que você coloca. E, ao mesmo tempo, fico feliz de estar conversando contigo, é sempre uma alegria, mas é uma tristeza também, de certa forma, pensar que essas questões que você coloca são questões tão prementes e tão vivas, mas elas são vivas naquilo que elas matam a gente. Né? Elas são vivas justamente naquilo que elas nos cortam, nos ferem. Então é uma carne viva, no sentido de que é uma dor que não sara, que não cura. É evidente que o sofrimento faz parte da vida humana, mas alguns sofrimentos são, por assim dizer, elegíveis, ou são possíveis de serem evitados. E é muito terrível a gente entender essa coisa de não conseguir respirar, no caso de George Floyd, e como isso coincide também com o momento que nós estamos vivendo da pandemia, em que respirar passa a ser um privilégio. Então, tanto o George Floyd, que foi sufocado pela polícia, como são asfixiadas tantas pessoas negras em torturas, inclusive no Brasil ainda hoje, como há uma estrutura agora generalizada em que o privilégio também consiste em não poder de respirar. Então, quem pode respirar tranquilamente, hoje, é uma pessoa privilegiada. Há várias pessoas que precisam pegar o transporte público lotado, pessoas que trabalham na linha de frente, pessoas que estão aí se expondo muito mais do que nós, por exemplo, que somos professores da universidade, no caso, né? Porque os outros professores também estão se expondo muito do ensino básico, e muitas vezes sem vacina. Então é muito doloroso reconhecer isso, e ao mesmo tempo isso nos coloca num lugar de reflexão que eu considero que é incontornável, que é pensar sobre os privilégios, e é pensar também sobre como a gente pode reconfigurar essa sociedade que é marcada pelo racismo de séculos, um racismo que se reconfigurou historicamente, mas que permanece como uma forma violenta, e como isso se conjuga com a pandemia, se a gente pensa, por exemplo, em que a maior parte das pessoas que morrem, inclusive na pandemia, por problemas respiratórios, são as pessoas negras. Então, tanto não conseguir respirar de George Floyd, quando as pessoas não conseguirem respirar por causa da pandemia, têm em comum uma mesma violência cujo objeto é o corpo negro, é o corpo da pessoa negra. Então é doloroso perceber que todas as mazelas sociais, elas sempre afligem mais diretamente a pessoa negra. Isso é algo que é muito
difícil para a gente, né? Acho que é muito tocante. Exatamente. Eu achei muito interessante, Érico, agora essa simbologia do não respirar vem afetando essa pandemia também, né? Como a respiração ser um privilégio. E, curiosamente, a respiração também é um grande período da prática de yoga também, né? A Exato. meditação é esse foco na respiração. Então, isso é interessante, a simbologia disso tudo, né? O George Floyd, a pandemia, ela incidindo também, né, nos vulneráveis sociais, que são os negros. E essa ideia do yoga, da meditação, das práticas orientais, tem um foco exatamente na respiração, para que você possa Exato. ter mais lucidez e poder agir melhor. Né? Se você não respira, você vai ficar confuso, não tem lucidez e vai agir mal no mundo. É, Exato. boa, bom fio condutor, né? Eu não tinha parado a pensar. E, exato, e Marcos, ainda tem mais. A gente inspira e respira, né? Ou seja, você também inspirar e depois soltar o ar, que é muito comum também na prática de yoga e de meditação, é algo muito interessante ser pensado, porque as pessoas, na verdade, elas inspiram essa opressão e muitas vezes elas não podem transpirar, elas não podem jogar isso para fora. Elas são mortas, elas são asfixiadas. Então as pessoas não podem sequer ter essa elaboração, que é todo o processo respiratório, de receber e jogar. Então as pessoas recebem e morrem por isso. Né? Ou seja, você não tem esse direito a essa continuidade do processo respiratório. O caso hoje foi enigmático, ou seja, é não conseguir respirar, é não conseguir falar, é não conseguir se expressar, é não conseguir elaborar o mundo que lhe entrou e lhe colocar para fora esse mundo. Então, isso que acontece no George Floyd é justamente o que acontece também na pandemia, que em ambos os casos tem como foco central, do ponto de vista de sua virulência, de sua violência, o corpo negro. Então, o corpo negro é o que mais morre também na pandemia, no caso do Brasil, obviamente, né? E é também aquele corpo que é objeto da violência policial, como você colocava, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, né? Interessante, velho. Você ampliou a metáfora da respiração agora para lidar com essa ideia da inspiração, onde você, digamos, recebe essas impressões, essas cicatrizes todas, esses traumas todos, e não consegue expirar, em certo sentido, ou a expiração, ela vem com violência, com mais confusão, com mais traumas, né, e ampliando a rede de sofrimento, né, como se inspira sofrimento, expira sofrimento, isso quando você consegue expirar, né, uma espécie de ciclo virtuoso que você fecha sufocantemente em si mesmo. Sabe o genocídio da população negra? Como é que você vê isso? É um genocídio, de fato, é muito forte falar genocídio, é só a pandemia é um caso também de genocídio da população negra, é um capítulo desse longo livro. Muito interessante. A ideia de genocídio, né, do gen, né, de matar, né, a gente usa também a palavra suicídio, né, você matar a si mesmo, né, esse radical grego, né, no caso suíço grego, que tem a ver com essa coisa de você dar morte, do assassinato. Genocídio seria matar, diríamos assim, um povo, né, o gen nesse sentido de uma origem, né. Então, o genocídio é muito ligado a mortes que têm uma dimensão étnica. No caso, a gente poderia dizer uma dimensão racial, ou seja, você matar pessoas de acordo com certas características de grupo, dentre as quais a raça. Né? O genocídio, por exemplo, do povo judeu, o genocídio, por exemplo, do povo negro, e especialmente aqui no Brasil, por exemplo, o genocídio das populações indígenas, que foram dizimadas com a chegada dos portugueses. Então, o genocídio está muito ligado, é uma palavra que está muito ligada à ideia de uma morte que a gente pode chamar de racial, no sentido de que caracterizando a raça como um mecanismo de controle social que discrimina as pessoas de acordo com certas características. Então, não é nem relevante saber se raça existe ou não existe biologicamente, mas essa ideia de que você pode matar um grupo a partir de certas características que a gente pode considerar raciais. Né? E no caso lá dos judeus, como eu falava, no caso agora aqui no Brasil das pessoas negras, e no caso do Brasil dos indígenas que foram mortas sistematicamente com a chegada dos portugueses. Então, o genocídio está muito ligado à ideia de que você é uma morte dirigida a certo grupo.
Em que sentido a gente pode falar de genocídio da população negra no Brasil? Do ponto de vista histórico, isso é muito claro. Basta pensar que a maior parte das pessoas que vieram para o Brasil, negras, foram traficadas em condições precárias, que eram os famosos navios negreiros. E esses navios negreiros eram navios que traziam pessoas e que pelo menos 20% dessas pessoas morriam já no trajeto da África para o Brasil, da África para a América. E esse trajeto levou à morte de milhões de pessoas, na verdade. Para as pessoas terem ideia, vieram mais negros para Pernambuco, do que para todos os Estados Unidos. Para vocês terem ideia. Uau, vocês terem ideia da quantidade de pessoas negras que vieram aqui para o Brasil. Vocês têm uma dimensão disso. Então, essas pessoas elas foram historicamente, durante séculos escravizadas. Então, nesse sentido, é possível sim falar do genocídio. E esse genocídio perdura de que forma? Quando a gente entende, conforme a música diz, que todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Porque justamente a polícia e o Estado... O que é polícia? A gente fala de polícia, né? A gente percebe o professor fardado ali, mas a polícia é um conceito, inclusive, filosófico. Polícia representa o quê? O poder, o monopólio da violência do Estado. Ou seja, só o Estado tem direito de exercer a violência. É por isso que o Estado tem polícia. O Exército é o Estado usando as suas forças de violência contra outros estados, contra outros países. Essa é a ideia do Exército. A polícia é o monopólio da violência que o Estado tem direito, de acordo com o sistema legal institucional, com o mandato de justiça, com a série de prerrogativas da democracia. Então, o que acontece é que o Estado de Direito, que tem o monopólio da violência, isto é, a polícia, ela mata sistematicamente as pessoas negras sem que haja, inclusive, o respeito à legalidade. E é nesse sentido que a gente pode falar também do genocídio, que é uma política dirigida fortemente à população negra. Como é que você vê, Érico, aproveitando aqui toda a sua pesquisa, que a gente vai falar um pouco mais, de maneira mais detida, mais para a segunda parte aqui desse bate-papo. Você pega Floyd, o menino Miguel no Recife, o caso do João Pedro no Rio de Janeiro, Beto Freitas lá em Porto Alegre. Como é que tudo isso se conecta? Assim, são países diferentes, tal, mas com essa mesma, digamos, herança, mas como é que isso tudo se conecta e como isso também desemboca, né, nessa última chacina do Jacarezinho? Como é que você vê esse arco de perversidade, crueldade e de violência? Excelente, excelente. A gente tem que entender, primeiramente, que o corpo negro foi um corpo considerado um objeto, uma mercadoria, como qualquer outra. Se quisermos usar os termos contemporâneos, o corpo negro era um commodity, que você pegava, no caso da África, e trazia para o Brasil, como se fosse um objeto, como qualquer outro. Então, essa objetificação, durante séculos da pessoa negra, ela não se dizimou, ela não acabou com o fim da escravidão. Você tem um período no Brasil, que é o pós-abolição, que coincide com a primeira Constituição brasileira promulgada, ou seja, a primeira Constituição que foi votada por um parlamento, que é a Constituição de 1899. Essa Constituição, o que acontece com ela? Né? Pelo 1889. O que acontece com essa Constituição? Ela não vai ser racista explicitamente, mas ela vai ser racista implicitamente, porque ela passa a proibir, por exemplo, todas as atividades que as pessoas negras faziam, como capoeira, o que eles chamavam de vadiagem, né? Todas curandaria, que era chamado os tratamentos, as curandeiras, históricos e ancestrais. Então foi toda uma forma de proibição da cultura negra que o Brasil fez mesmo após o fim da escravidão. Então você tem o quê? Você não tem após a escravidão, você não tem nenhuma indenização para as pessoas negras, elas são obrigadas a se virarem. Você tem um processo de imigração de pessoas brancas da Europa, que é a ideia de que o Brasil vai ser branqueado. Então, pode falar. Sustentado pelo Estado, né, como política pública. Exatamente. Então, nesse sentido, o Estado brasileiro foi um Estado racista. A gente acha que o racismo foi só lá nos Estados Unidos, onde tinha segregação racial, que a pessoa branca e a negra estavam em lugares diferentes. No Brasil, tivemos isso. O Estado brasileiro, no início do século XX, foi racista institucionalmente, sem titubear. Por exemplo, podiam vir americanos para o Brasil, e aqui em Recife tem muita ligação com os americanos em Recife, porque tem a questão do algodão, que era muito forte em Pernambuco, e também
que era exportado para os Estados Unidos. Vieram vários americanos para cá, mas os americanos que vinham para o Brasil, eles tinham que ser brancos. Isso estava explícito na lei. Então, o Estado brasileiro ele foi institucionalmente racista, sem titubear. Era uma forma de racismo diferente da segregação racial que os Estados Unidos teve no início do século XX, primeira metade do século XX. O Brasil também teve um racismo institucional, mas de outra ordem. Então, perceba que foi toda uma construção social que os estrangeiros estiveram sempre marginalizados. O que é que está à margem? É você, justamente, não estar no centro da decisão política, no centro do poder. Você está sempre à margem. E a consequência disso é que os estrangeiros eles vão estar justamente nas margens da sociedade, nas favelas, na falta de acesso. E a violência ela é uma coisa complexa, tem vários fatores, mas tem um fator que é inegável, que é a pobreza. É inegável. É inegável. Você não imagina, quando alguém de classe média comete um crime, por exemplo, essa pessoa fica famosa, vira filme. Como aquele filme daquele brasileiro que traficava lá droga no Rio. Você vira famoso, você vira uma pessoa famosa. Inclusive ele foi preso e foi liberto depois e reconfigurou a vida dele, porque ele era branco. Agora as pessoas negras já não têm essa oportunidade, entende? Eles já estão à margem da sociedade historicamente. Nesse sentido que é muito complexo pensar o Brasil sem pensar o racismo como uma categoria também econômica e social. E não apenas a discriminação individual de pessoas, mas uma categoria econômica e social que marca a história do nosso país. Acho que você tocou num tema muito importante, eu acho que é muito, muito, muito fundamental que se faz essa distinção, né, Érico, entre uma espécie de racismo sistêmico, estrutural, institucional, e esse racismo, digamos, individual, né? Eu acho que a confusão entre essas duas categorias, o embaralhamento entre essas duas categorias, ou pelo menos de maneira mais grosseira, algo mais estrutural e algo mais individual, torna muito difícil a gente avançar na discussão, porque a pessoa com frequência pensa que racismo é uma espécie de injúria, né? Chamar alguém de nomes feios e tal, ou ser agressivo com alguém em função, sei lá, de qualquer coisa. Mas, assim, mas como o Silvio de Almeida bem fala, se todas as instituições funcionarem bem, o resultado é racista. Porque vai, de certa maneira, reproduzir todas as desproporções históricas, né, que permeiam essas segregações e essa injustiça social. Você fala um pouco para a gente dessa distinção entre... Aliás, quando a gente pensa em punição, com frequência a gente pensa em punição também individual. Né? No caso lá do George Floyd, o que me chamou a atenção é que você comemora que o policial que cruelmente, perversamente, colocou o joelho, cara, o peso do corpo dele, todo em cima do pescoço do George Floyd, ele foi preso, condenado e tal. Teve uma condenação. Mas a condenação individual dele muda muito pouco. Assim, os casos de violência policial continuam, e o Estado continua massacrando uma população. Né? Como se essa dicotomia entre estrutural e individual ela passa para a punição, mas essa punição individual ela redunda muito pouco também, né? Como é que você vê isso tudo, Érico? Excelente. Eu acho que o punitivismo, inclusive, é um processo fortemente colonial, né? A ideia de punir as pessoas é uma ideia que a gente traz, no caso do Brasil, da própria Europa, né? Essa punição é uma ideia fortemente europeia e, no caso do Brasil, é uma punição que é dirigida às pessoas negras desde sempre na história. E é muito bom tu colocar isso porque é uma confusão enorme entre as pessoas. Porque é um discurso, muitas vezes, liberal, da ideia de que o racismo é uma questão estritamente individual. Ou seja, se eu não cometo nenhuma injúria com ninguém, se eu não digo que ninguém é negro, é macaco, é pobre, enfim, critico, eu não estou sendo racista. Né? Então, trazer para a esfera do indivíduo é algo muito contemporâneo dessa cultura capitalista, de que tudo se resolve individualmente. Eu até brinco, né? Até ajuda é autoajuda. Você tem autoajuda, você se resolve. Né? Isso é uma coisa muito louca, né? Porque, na verdade, todo processo é um processo coletivo. É claro que, individualmente, eu vou criminalizar quem fez uma injúria. Ok, mas isso não muda nada. Você tem que mudar a estrutura. Esse que é o ponto. Então, primeiramente, não é para... Claro que é evidente que é importante criminalizar quem matou qualquer pessoa, inclusive quem matou, no caso, George Floyd. Mas a gente não pode comemorar se foi preso. Quem tem que comemorar a gente deveria comemorar se George Floyd estivesse vivo.
A comemoração tem que ser a vida dele não volta mais, é irreversível a morte, nesse sentido. Então é importante que a gente tenha clareza de que, ok, tem que criminalizar quem matou, no caso, o policial, mas temos que entender que a nossa luta é muito maior do que aquela que se restringe à criminalização das pessoas. Porque isso aconteceu. O ato de acontecer a morte dele não é algo que foi uma questão daquele policial específico. Que se a gente prender ele e criminalizar ele, está resolvido. Tem que criminalizar ele porque ele matou alguém. Qualquer pessoa tem que ser criminalizada por isso. Agora, do ponto de vista social da mudança, isso não muda. A mudança, ela pressupõe que a gente se implique no processo de transformação social, que nunca é individual, ele é sempre coletivo. É a educação antirracista que pode levar a gente a um lugar diferente desse que consiste apenas em comemorar a prisão de alguém. Isso é muito evidente, né, Érico? Mesmo que alguém seja punido, né, condenado nessa lógica individual ou individualista também, essas condições de base, né, que permitem, né, que um negro seja morto a cada 23 minutos no Brasil, se essas condições de base subjacentes elas não mudam, não vai mudar nada, né, de fato. Vai basicamente enxugando gelo, né? Você falou de educação antirracista. O que seria essa educação antirracista e como que ela pode ser coletiva? Perfeito. Excelente. Essa educação antirracista tem que ser uma educação, primeiro, que coloque a raça como um tema central da vida brasileira. Primeiramente, entender que a raça é um processo que, inclusive, liga a história do Brasil do início a hoje. A história do Brasil é uma história em que a exploração do corpo negro é uma marca de continuidade. Então, uma educação antirracista tem que, primeiramente, entender que a categoria de raça, no caso da negritude, ela é uma categoria incontornável do ponto de vista social, da análise social. Temos que fazer uma análise social tendo como ponto central a raça. Porque é da raça que se gera a desigualdade. Pode falar. Só um adendo, eu acho muito importante esse ponto que você tocou, eu só vou frisar. Mesmo que raça não seja uma categoria biológica, ela é uma categoria funcional, fundamental para você entender a sociedade. Ela é uma categoria social, com muito significado, né? Mesmo que ela não designe uma raça biológica, um objeto no mundo, né, professor? Exatamente, isso tem a ver com a questão que você estuda, até eu fiz um artigo sobre isso no Estado de São Paulo, que é a ideia de que, até a própria compreensão de filosofia da linguagem, ou seja, a linguagem ela performa independente de ela representar necessariamente um objeto que existe no mundo. A linguagem não é só a representação do mundo, ela também cria um mundo. Então, se a categoria de raça não necessariamente representa uma estrutura biológica, isso não quer dizer que ela não tenha influência sobre a vida da gente. Se a gente pensa, por exemplo, na psicanálise, que é uma área que eu me dedico também, uma fantasia, uma imaginação da gente, ela pode afetar a nossa vida, inclusive a gente fica doente por causa de uma fantasia. Então a raça, mesmo que ela não exista biologicamente, ela performa a vida da gente, ela influencia a vida da gente. Então, ainda que a raça não seja um fator biológico, como já foi provado que não tem sentido nenhum isso, ela permanece no Brasil como uma explicação da desigualdade social. Por quê? Porque foi a raça que gerou a desigualdade do Brasil do ponto de vista de sua origem. As pessoas negras não tiveram oportunidade, elas foram exploradas e, consequentemente, socialmente elas foram excluídas. Então não tem como a gente abdicar da raça. Ainda que ela não exista biologicamente, ela existe do ponto de vista social. Então ela performa o comportamento social. As pessoas se comportam de acordo com a raça. E isso já é suficiente para ela ser uma categoria sociologicamente importante. Com frequência pessoas tentam, eu ouço isso, até pessoas bem intencionadas, né? Não só claro, mal intencionadas, ou com mau caráter, que tem muitas, mas até pessoas mais esclarecidas, elas cometem esse deslize, assim, né? Poxa, a gente está falando de racismo, mas não existe raça, né? A ciência já provou que não existe raça, que é uma espécie de conceito vazio, biologicamente. Mas isso não redunda que seja uma categoria social importante para a gente analisar as dinâmicas da nossa sociedade, da nossa comunidade. Muito importante frisar. Érico, tem uma pergunta aqui depois eu faço mais perguntas para você. O João Marcelo Rocha pergunta aqui: professores, que condições de base são essas? É possível enfrentar efetivamente o racismo sem ser ao mesmo tempo também anticapitalista? Essa aí é um prato cheio para o Érico.
Domina no peito e fica com dor. João Marcelo, maravilha estar contigo aqui. João Marcelo é uma pessoa muito querida, é um cara com quem eu aprendo muito também. É maravilhoso, João. Eu tendo a pensar que não. Isso é um problema, inclusive, de certa política antirracista, que é aquela política que se reduz à representação das pessoas negras em certos espaços. Não, vamos ter uma pessoa negra em tal comitê, porque é quase como se fosse uma cota. Não, ela está ali porque temos que ter alguém negro ali, né? Mas o que acontece é que num sistema piramidal como o capitalismo, ou seja, um sistema que poucas pessoas têm acesso, vão ter necessariamente poucas pessoas negras nas classes de poder. Não tem como ter muita gente negra no topo. Não tem como. Não tem como. O problema é o topo. A gente tem que fazer que esse topo seja o quê? Diminuído. Temos que fazer uma pirâmide, temos que encurtar essa pirâmide social. Não é? Ou seja, enquanto houver uma pirâmide social que é muito própria do capitalismo, a gente não tem como lutar contra o racismo de forma radical. Isso é importante porque não adianta. É claro que eu entendo que é importante ter pessoas negras ricas, ter pessoas negras na televisão, etc e tal. Isso é importante para muita gente, para a subjetivação das pessoas. Mas do ponto de vista da mudança estrutural, isso também não muda. Você não consegue mudar. No máximo você vai ter pessoas negras em espaço de poder pontualmente e apenas no sentido da representação, nunca no sentido da proporcionalidade. Porque se fosse falar em termos de proporcionalidade, teríamos que ter muito mais gente negra, considerando a população do Brasil, do que temos em qualquer espaço hoje de poder. Então, isso é o primeiro ponto. Mas mesmo que houvesse uma maior parte das pessoas negras nos espaços de poder, você permanecia com um problema que é um problema também de ordem estrutural, que é o problema da desigualdade que o sistema capitalista cria. No Brasil, esse que é o ponto importante. No Brasil, o sistema capitalista ele está indissociavelmente ligado à escravidão. O Brasil na Europa também, porque a Europa viveu e fortaleceu o capitalismo dela graças à exploração das colônias. Mas no Brasil, internamente, isso já é claro. As pessoas que têm poder e privilégio são pessoas que tiveram pessoas escravizadas. Isso é um fato. Se a gente vier aqui para Recife, eu moro aqui nas Graças, se você for passar na Avenida Rui Barbosa, você vai ter vários casarões, inclusive o casarão do Museu do Estado, que era, sabe o que aquela casa era? Aquela casa era de um grande traficante de escravos. Ela está ali, a casa está ali. Então, você vê, é uma casa exuberante. Então, esse tipo de casarão, essas construções na nossa cidade, por exemplo, são construções claramente marcadas pelo processo de escravidão. Então, no Brasil, o capitalismo, no Brasil, ele é claramente racista. Ele viveu nesse racismo, nessa desigualdade, onde poucas pessoas lucraram muito e a maior parte lucrou internamente. Se a gente pensa na Europa, é a mesma coisa. A Europa fortaleceu suas riquezas a partir da exploração das colônias. Então não tem como a gente dissociar o capitalismo do racismo. Na verdade, são coisas que são entrelaçadas. Então, nesse sentido, uma educação antirracista tem que ser, em alguma medida, também anticapitalista. Muito bom, Érico. Em certo sentido, na base do capitalismo existe algum processo de expropriação de alguma coisa, né? Para que haja acúmulo, né? Acho que isso está na base também. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas ao Érico, fiquem à vontade para escrever no chat. Como não tem outra pergunta, eu vou fazer as minhas. Uma curiosidade, Érico, assim, eu queria ouvir você um pouco a respeito disso também. Assim, a gente tem vários casos, muitos, infelizmente muitos, de brutalidade, de perversidade, de crueldade policial no Brasil, né? Assim, mas por que uma chacina que mata tipo 25 pessoas no Rio de Janeiro não gera a mesma comoção que gera o sufocamento? Claro que é sempre muito ruim, duro, ficar comparando esse tipo de sofrimento, né? Mas por que não gera a mesma comoção do asfixiamento, o assassinato do George Floyd? Ou por que sei lá, o caso do João Pedro, quando policiais entram e atiram, assim, em nenhum lugar, digamos, da zona sul do Rio de Janeiro, que é a zona mais, digamos, de elite financeira, econômica do Rio de Janeiro, um policial ia entrar atirando daquele jeito. Ele só faria aquilo numa favela, de fato, né?
por que que esses casos não geram a mesma comoção que gera o George Floyd, inclusive com essa espécie de ímpeto, de drive político, de movimentação social, exigindo mudanças? O que que você acha? Como é que você avalia isso? Extraordinária questão, assim, muito boa para a conversa isso. Eu acho que existe uma lógica que o capitalismo capturou muito bem, que tem a ver conosco, eu não diria que não é só o capitalismo, mas tem muito a ver com o capitalismo, que é a lógica do merecimento. Em que sentido o merecimento eu estou colocando aqui, né? No sentido que as pessoas, mesmo pobres, mesmo que estão morando na favela, muitas delas, não todas, mas muitas delas, trabalham com a ótica de que se envolveu com a criminalidade. Então, há uma compreensão disso nas camadas populares, e quando a gente vai para a elite que não mora na favela, isso passa a ser regra sem matiz. Ou seja, na favela você vai ter pessoas que vão protestar, porque vão se rebelar, inclusive mostrando que as pessoas sequer têm uma ficha criminal, por exemplo. Você vai ter todo um debate na favela no sentido de dizer, olha, isso é um absurdo, isso é inadmissível. Mas, socialmente, o discurso é aquele discurso que o presidente do Brasil reverberou, mas que ele não é a única pessoa que diz isso, nem o vice-presidente Mourão, que é a ideia de que só tinha bandido. A ideia de que só tinha bandido é radicalmente racista, porque ele sequer sabia as pessoas que tinham sido mortas, sequer sabia o nome das pessoas que tinham sido mortas. Mas quando ele diz isso, o grave que não é ele isoladamente que está dizendo. Quem está dizendo isso é uma parcela significativa da população brasileira que acredita fortemente nesse ideia de merecimento, que é uma coisa que é muito comum, que as pessoas dizem. Eu já morei muito perto da comunidade e as pessoas dizem o seguinte, olha, se envolveu com coisa errada, se envolveu com o crime. Então é como se isso fosse uma legitimação da morte daquelas pessoas, como se aquelas mortes fossem de alguma forma naturalizadas, porque elas de algum modo mereceram. Ninguém merece morrer. Todo mundo merece se reeducar, todo mundo merece se reconfigurar, todo mundo merece o que a gente pode chamar de segunda chance. Ninguém merece morrer. Eu até diria, nem quem se mata, nem quem tenta suicídio merece morrer. Todo mundo merece ressignificar e reaprender a vida. Mas a gente criou uma dimensão tão selvagem, do ponto de vista do capitalismo, do individualismo, de achar que aquelas pessoas individualmente escolheram aquilo porque elas são de uma índole má. E a gente sabe que é uma questão social. Se a gente pega, o Brasil não é um país nem melhor nem pior do que os outros países. Pessoas brasileiras são mais ou menos afetivas que outros países. Mas o que acontece? A violência aqui é muito forte. E essa violência não é forte em outros países. Por quê? Essa é a questão. Porque a desigualdade aqui é grande. É claro que a desigualdade não gera violência no sentido que uma pessoa que é pobre vai ser assaltante. Claro que não é isso. Óbvio que não é isso. Mas isso está dentro de um bojo, de um campo mais amplo social, em que essa coisa da riqueza, do dinheiro fácil, faz com que várias pessoas entrem, inclusive, na criminalidade, no sentido de terem a oportunidade, ainda que efêmera, de algo que elas nunca vão ter na vida, que é usar um tênis bom, uma roupa boa, um perfume bom. E isso gera certa sedução social para as pessoas que nunca vão ter oportunidade. Tem um pessoal de Minas Gerais que faz um cinema muito bom sobre essas questões, lá do Contágio de Minas, que fez No Coração do Mundo, fez Temporada, que são filmes que tratam muito bem disso. Como na periferia você não tem um horizonte nenhum, então é muito complexo. É uma sociedade que estimula muita gente a comprar, a consumir, a crescer do ponto de vista do material. Como é que você compatibiliza isso com a desigualdade social? Quando você compatibiliza esse imperativo de consumo com a população pobre? Como fazer isso? Então o crime muitas vezes é uma saída. Isso é uma questão. E outra questão é que a sociedade acostumou a localizar a criminalidade na favela. Como se aquilo ali fosse um lugar da criminalidade por excelência, consequentemente o Estado deve atuar lá com seu poder de polícia sem nenhum respaldo maior do ponto de vista da legalidade. Ele está autorizado a priori a exercer seu poder de polícia naquela população. Muito bom, Érico. Eu vou dar mais uma volta nesse parafuso para deixar esse papo ainda mais polêmico. Você falou dessa associação, né, entre, digamos, o enriquecimento, né, capitalista e a própria dinâmica capitalista do racismo, né? Até nessa questão do merecimento e da punição, de algumas coisas de índole individual, que marca, de alguma forma, algum tipo de mau caratismo ou tendência, digamos, disposição à marginalidade.
até que algo como isso exista. Mas você não acha que essa própria dinâmica, essa própria lógica, em certo sentido, de punição, de merecimento, de uma índole individual, não está muito arraigada também nesse discurso neopentecostal, nesse discurso, em certo sentido, marcado por essas igrejas evangélicas também? O que você acha disso? Como é que... Excelente, muito. Muito, sim. E não é à toa que elas cresceram tanto. Não é à toa que a teoria da prosperidade tenha tanta força nessas igrejas. Vamos pensar em termos práticos, assim. Imagina você parar de beber. Você bebe, você mora num lugar simples, sem estrutura. Você para de beber, para de consumir qualquer droga. Você, no mínimo, vai ter uma economia na sua vida do ponto de vista financeiro. Ponto. Você vai ter menos, diremos assim, atritos violentos, porque é claro que a bebida estimula, não que a bebida cause violência, mas obviamente que a bebida ela diminui as barreiras da gente e as censuras que a gente coloca para a gente mesmo, e a gente fica mais, diremos assim, vulnerável a extravasar quando a gente bebe. Então perceba, você tem uma economia factual, você economiza dinheiro não bebendo, não fumando, não saindo, você pega e começa a achar que você, que conseguiu se determinar a partir desse ideal, você se sente melhor do que aquela pessoa que morreu justamente porque ou bebia demais, ou se envolveu em confusão, ou tudo isso. É como se essa pessoa narcisicamente se sentisse superior àquela que tomou outro caminho, que eles vão chamar um caminho errado. Ou seja, essa ideia de merecimento, ela não é uma coisa que está lá no dono do dinheiro, do poder, do absoluto. Ela está na comunidade, ela está entranhada no ser humano de diversas formas. Pensa naquela fábula lá da cigarra, né? Que as formigas é a cigarra, que as formigas trabalham fortemente, a cigarra só queria farrar, e de repente a cigarra se dá mal no inverno e as formigas estão todas ótimas, porque elas trabalharam. Essa ideia está tão forte, a ideia dos três porquinhos. Isso. O porquinho que se divertia, ele vai ser sacrificado. Então, essa lógica está impregnada na gente. Então, essa teologia da prosperidade, ela ganha muita força. Por quê? Porque, tipo assim, se você se concentrar, se você se esforçar, você não vai cair no crime, você vai economizar, vai ter uma vida próspera do ponto de vista material. Isso é muito sedutor. É muito difícil você contrapor-se a isso. Acho que surgiu uma outra pergunta aqui, do Sérgio, do Recife. De acordo com seu conhecimento, poderia falar sobre o contentamento de alguns movimentos depois de um suposto julgamento? Por que não continuamos o movimento até desmontar essa estrutura racista? Eu acho que um desafio que a gente tem do ponto de vista social é justamente uma mobilização contínua. Porque a violência ela é contínua. Como você falou muito bem, Marcos, a cada 23 minutos morre uma pessoa negra. Mas o problema de a gente ter essa motivação e essa mobilização contínua é que a gente tem que reconhecer radicalmente de que as pessoas não merecem serem sacrificadas. Não merecem morrer. Não, as pessoas não merecem morrer porque traficaram drogas. As pessoas não merecem morrer por isso. E a gente fala assim, o que é a guerra ao tráfico? É a guerra às pessoas negras. Porque, inclusive, as pessoas brancas que têm poder, elas saem ilesas no que diz respeito a esse tipo de combate. E morre quem está na base. E não morre apenas as pessoas negras que estão, teoricamente, no crime. Morrem as pessoas negras também que estão combatendo o crime, que são os policiais. A maior parte dos policiais que morrem são policiais negros também. Então, veja que ciclo vicioso é muito grande esse, né? Porque, e aí que é uma questão que a gente deve colocar, que a gente não pode achar que essas pessoas merecem morrer. Entende? Se a gente tem que achar isso na radicalidade, porque senão isso não muda. Certamente. Acho que para esses próximos minutos seria interessante a gente passar por essa parte mais positiva da desse bate-papo nosso aqui. Eu gostaria muito de continuar esse diálogo com o Érico. Vamos pensar em projetos aí futuros para movimentar a nossa comunidade e parar com esse discurso mais individualista na academia, mais competitivo também. Substituir competição por colaboração, né? Como que você vê essa relação entre racismo e sofrimento, Érico? Por que
Porque você também, como estudante de psicanálise e também fazer uma formação em psicanálise, como é que você associa tudo isso? Eu sei que você vai dar uma disciplina esse semestre exatamente sobre esse tópico. Talvez você pudesse falar um pouco para a gente o que você pretende e a visão geral. Excelente, excelente. O que é que eu vou pensar o sofrimento a partir da psicanálise com recorte racial. E aí isso é bom porque a gente permite falar de duas coisas, né? Uma primeira coisa é reconhecer que o racismo ele afeta as subjetividades negras. Então as pessoas negras elas são subjetivizadas, para usar os termos da psicanálise, ou seja, elas crescem psiquicamente, influenciadas e atravessadas pelo racismo. Então é como se as pessoas negras, e aí claro que o Brasil tem uma gradação de negritude enorme, né? Obviamente que quando a pessoa mais próxima da negritude do ponto de vista do fenótipo, ou seja, mesmo que não exista raça biologicamente, o fenótipo ele é importante para os processos de racialização no Brasil. Isso é muito importante o que eu estou dizendo aqui, porque, por exemplo, tem certas pessoas negras, se a gente for fazer uma análise genética delas, é possível que tenha mais genes europeus do que africanos. Tem um projeto hoje que a UOL está colocando, que é Origens. E existem casos de pessoas com fenótipo negro que têm uma porcentagem quase equivalente de branco e negro do ponto de vista genético. Então perceba, não é isso que está em jogo no Brasil, não é um gene. Porque, inclusive, como a gente estava conversando, isso não tem sentido biologicamente falando. Agora, o fenótipo, ele é um marcador racial. A marcação racial está no fenótipo no Brasil. Isso quer dizer o quê? Cor, cabelo crespo, rosto, o nariz, de certa forma ou outra. Então, há essa construção do fenótipo no Brasil que ela atravessa as pessoas negras do ponto de vista de sua subjetivação. Ou seja, as pessoas negras, elas crescem com a ideia de que são negras e elas crescem com a ideia de que se elas entrarem no banco, elas vão ser vistas de forma diferente. Se elas entrarem em certos lugares, vão ser vistas de forma diferente. Então, as pessoas começam a ficar com a antena ligada, inclusive, para os processos de racialização que elas estão sofrendo. Então, como se tivesse uma grande antena que reconhecesse sempre um processo de racialização. Isso está marcado na condição humana do ponto de vista dos processos de racialização. Então, o sofrimento, como Freud trabalhou, por exemplo, é algo que é geral. O ser humano é um ser que sofre. E é feliz também, mas é um ser também que sofre. Então, o sofrimento não é uma coisa que foi inventada com o racismo. O sofrimento não foi uma coisa que foi inventada com o capitalismo. Mas o capitalismo, e especialmente o racismo, criam certas formas de sofrimento que poderiam não existir. Mas existem. O sofrimento racial é algo que a gente poderia ter outras formas de sofrimento. A morte, a finitude, tudo isso gera sofrimento. Agora, o sofrimento racial é um sofrimento que é deliberadamente criado. Então, isso afeta as pessoas negras. Então, pensar o sofrimento não pode ser algo que a gente tem que... Não podemos pensar o sofrimento como se fosse algo uniforme entre as pessoas. Ele é diferenciado, e no caso brasileiro, ele é diferenciado racialmente. Entretanto, as pessoas negras elas não se reduzem aos processos de racialização. Então, embora a gente tenha que reconhecer que o racismo é uma estrutura importante, socialmente, ela influencia a vida da gente, a nossa vida não se reduz ao racismo. Então, as pessoas negras elas também têm uma subjetividade que não se reduz ao processo de racialização, elas também têm outros sofrimentos, inclusive, como eu acabei de dizer, com a existência, com a morte, com a finitude. Tudo isso atravessa também as pessoas negras. Entende? Então é importante a gente entender que as pessoas negras elas não são apenas redutíveis à sua condição de racialização. Elas também são pessoas que amam, sofrem por outras razões. Então esse é o desafio da gente, entender que podemos ter uma percepção da negritude que não se reduz ao processo de racialização que lhe é imposto. Isso também já é um caráter emancipatório da própria negritude. Se a gente entender que ela não é redutível ao que foi colocado para ela como raça. E qual é, assim, especificamente a contribuição que você vê da psicanálise, a possível contribuição que você vê da discussão psicanalítica para esse ponto que você tocou agora? O que a psicanálise pode contribuir para essa percepção da subjetividade, dessas matizes de sofrimento que você expôs, Érico? Tem um conceito muito interessante da psicanálise que é o conceito de sublimação. O que é sublimar? É você, primeiro, lembrar do sofrimento, repetir ele, no caso da análise, ficar repetindo, pensando sobre ele, e elaborar. Ou seja, lembrar, repetir e elaborar o sofrimento. Começar a entender a raiz do sofrimento, pensar como isso tem uma questão racial por trás, etc. e tal. Então, elaborar o sofrimento é o primeiro ponto.
central. Mas você vai ter um ponto agora da sublimação, ou seja, você entender que você vai canalizar, de certa forma, esse sofrimento para outras formas de expressão. E aí você não vai ser apenas aquela pessoa que reage, mas a pessoa também que cria. Então a sublimação é um processo de criação. Então a gente pode criar narrativas, criar formas de existir, criar percepções de si mesmo, que não são redutíveis à racialização. Ou seja, a gente reconhece o racismo, luta contra ele, mas a gente pode entender que a gente não se reduz a ele. Então a gente pode entender que as pessoas negras são capazes de fazer, por exemplo, uma literatura diversa. Podem sublimar esse racismo no sentido de agirem, criticando o racismo sempre, mas sem pautar a nossa vida nos processos de racialização. Então, entender que as pessoas negras podem, por exemplo, em termos práticos, falar do que quiserem. As pessoas negras não precisam falar apenas do racismo. As pessoas negras podem falar sobre a existência, podem fazer como você faz, estudar filosofia da linguagem, filosofia da matemática, lógica. Praticar Isso yoga. é praticar yoga, exatamente. Praticar yoga. Ou seja, a gente não precisa ser pautado nem circunscrito à condição apenas de racializado. De falar de racismo, a gente pode falar de outras coisas. Falar de outras coisas não é esquecer que a gente é negro, mas é entender que a gente pode elaborar essa condição do negro e lutar contra o racismo sem se reduzir a essa raça que nos foi imposta. Certamente. Então a psicanálise ajuda sublimando isso. O que é sublimar? É você reconhecer tudo isso, porque eu falei, lembrar, repetir, elaborar, e a partir disso dar um destino diferente desse sofrimento. Entender que é um sofrimento racial, ok, isso é horrível, temos que lutar contra, mas que a gente também pode ter outras formas de viver, de narrar a si mesmo, outras experiências de vida que não se reduzem ao processo de racialização pelo qual nós passamos. Eu gostei muito agora. Agora, quando eu estiver praticando a yoga, naqueles asanas super difíceis, eu vou lembrar que eu estou ressignificando a minha existência política também, criando a minha própria narrativa e sublimando, né, os traumas desse passado, das perversidades nossas de cada dia, quando a gente não consegue respirar, né, em alguns momentos. Já ressignificou essa live aqui a minha prática de yoga com o Érico. Érico, como que é ganhar uma bolsa de produtividade, desculpa, aqui de uma grande agência de fomento brasileira, no momento onde você tem o governo Bolsonaro basicamente com um plano só pode ser de acabar com a pesquisa no Brasil. Você ganha essa bolsa de produtividade para pesquisar filosoficamente racismo. O que isso significa para você e o que isso significa para a nossa comunidade? Excelente questão. Primeiro que eu não acreditei que fosse ganhar, né? Por as razões que você acabou de dizer, né? Porque estamos num momento de escassez profunda de financiamento, de muita dificuldade financeira. Eu já tinha ganho outros projetos CNPq, mas nunca bolsa. E assim, ganhar essa bolsa significa dizer que as instituições não foram completamente destruídas. Eu tendo a pensar que não é uma vitória individual, embora a bolsa seja individual, mas não é uma vitória do indivíduo, Érico, né? É uma vitória de toda uma temática, toda uma discussão que começa, inclusive, com os movimentos sociais, o movimento negro, que colocaram a pauta do racismo como uma pauta central. Então, a filosofia brasileira, que é majoritariamente branca, a filosofia brasileira é mais branca do que masculina, né? Majoritariamente branca, e a gente conseguiu justamente o quê? Num momento como esse, a partir de todo o movimento social, de todas as populações e rebeliões feitas ao longo da história para a população negra, toda essa construção social trouxe à tona a relevância e a importância da questão do racismo. Então, a academia reconhecer isso não é algo que acontece espontaneamente. E a agência de fomento, como o CNPq, reconhecer isso não é algo que é espontâneo, assim, natural. Mas é algo que é decorrente de todo um processo histórico de luta e que, obviamente, permitiu que, se fosse discutido, aceito e lido um projeto como o meu, que trata de questões ligadas ao racismo e à negritude. Então, eu acho que isso é um reconhecimento social de que as instituições ainda não foram completamente destruídas e que todo o movimento social feito ao longo dos séculos no Brasil, desde sempre existiu a resistência negra, reverbera nas instituições brasileiras, ainda que não da maneira que a gente espera, mas reverbera em algum sentido e permite que pessoas como eu possam estar projetando e pesquisando justamente questões tão importantes como a questão do racismo. Eu fiquei muito feliz com essa notícia e
assim, uma espécie de luz em tempos tão sombrios, tão duros, né? Você acha que, sei lá, depois de um ano de George Floyd, caso do garoto Miguel aqui no Recife, do Dom Pedro no Rio, será que existe, a gente pode falar que existe mais consciência, uma cura pelo problema do racismo, ou maior reconhecimento que há um problema? Assim, você pode dar uma olhada, talvez, nos best-sellers agora no Brasil. Tem a nossa Djamila Ribeiro, o Silvio de Almeida, o Itamar Vieira Júnior com Torturado. O que você acha? Você acha que isso tem uma relação? A gente está aprendendo coisas ou é só fogo de palha? Eu teria a pensar que é uma mudança importante no Brasil. Uma mudança que, inclusive, passa pela comunidade filosófica. Você citou o Silvio, a Djamila, que são da filosofia também, né? O Silvio do direito, mas também ligado à filosofia. A Djamila da filosofia. O Torturado, que é um cara também ligado à universidade, né? Doutor em, acho que geografia, ou algo assim, antropologia ou geografia, se não me engano. E escreveu o Torturado, que é um livro muito bom. Eu acho que isso é uma coisa que veio, felizmente, com atraso, talvez, de séculos, veio para ficar como pauta política central. Porque, perceba, o movimento negro e as formas de resistência no Brasil, elas sempre existiram, desde o momento que começou a escravidão das pessoas negras e o tráfico delas. Sempre existiu. Eu acho que, inclusive, o que a gente... O contemporâneo está tão forte isso que a gente faz agora a gente voltar para a história e perceber como a atuação das pessoas negras foram decisivas em vários processos do ponto de vista da história do Brasil. Vários processos. Não é? Então você tem todo um trabalho de mostrar aquilo que foi teoricamente apagado do ponto de vista da história, que é a participação das pessoas negras nos grandes movimentos sociais do Brasil, inclusive na abolição da escravidão, que tiveram figuras como Luiz Gama, Patrocínio e tantos outros que foram decisivos no processo para o fim da escravidão. Então, eu acho que isso é uma longa história de luta, mas que contemporaneamente passou a ocupar um lugar central no debate brasileiro. Então, não apenas na literatura e na filosofia, como você colocou muito bem, mas até do ponto de vista da representação política. Aqui em Recife, por exemplo, a vereadora com a maior votação na Câmara dos Vereadores neste ano, nessa última eleição, foi uma pessoa negra, que foi a Dani Portela. Então perceba que isso também ocorreu em São Paulo, ocorreu em outros lugares, acho que em Belo Horizonte. Esse tipo de força política, isso não existia, gente. Isso é contemporâneo. Eu acho que há um debate político, há um espaço público que está suscetível a essa pauta de forma muito aguda e talvez de forma mais radical do ponto de vista da história das questões da negritude no Brasil. Bom, Érico, acho que para terminar essa live, eu queria continuar conversando, e vou continuar conversando com o Érico aí, certamente. Saudade de poder ir para a universidade, né? Tomar um café e trocar uma ideia, assistir a aula de outros colegas, eventos online são difíceis também. Então, esse é um primeiro passo para vários outros passos, né? Certamente. Eu acho que a gente tem bastante coisa para fazer e colaborar, e ajudar a comunidade também. Então, empreitada individualista também fomentada pelo CNPq com essas bolsas individuais. A gente sabe que não basta ser racista, a gente tem que ser antirracista, né? Mas o que a gente pode fazer concretamente? Você falou de educação antirracista. O que nossos colegas, amigos, amigas, brancos podem também ajudar isso, ser negro para ser antirracista? O que a gente pode fazer para poder ajudar para avançar essa pauta? Excelente. Eu diria de forma bem simples e muito calcada no horizonte pedagógico e portanto, ligado à educação. Leiam, escutem, compartilhem produções de pessoas negras. E não apenas ligadas ao racismo, ou ao debate sobre raça. Ligadas a outras expressões também da negritude. Eu acho que é fundamental que a gente quebre
esse horizonte que as pessoas negras não são capazes de refletirem, produzirem conhecimento, ciência, etc. Pra vocês terem ideia, Machado de Assis, até um dia desse, era retratado como uma pessoa branca. É o maior escritor do Brasil do século XIX, para muita gente, o maior escritor da história do Brasil, e ele muitas vezes foi considerado uma pessoa branca. Teve uma propaganda da Caixa Econômica que foi barrada depois, em que Machado de Assis aparecia como pessoa branca. E ele não era branco, ele era negro nesse contexto de negritude que a gente inclui pessoas pardas. Então percebam como é importante que a gente quebre com essa noção. Então, se a gente pode pensar que, por exemplo, na literatura de Machado de Assis está presente o termo do racismo, mas na literatura de Machado de Assis também está presente outras questões que atravessam a gente. Machado de Assis é um exemplo muito importante no que eu tenho dito, né? Então, ler, perceber, escutar, compartilhar produções de pessoas negras, eu acho que é um ponto central. Porque há um material de educação importante e que a gente tem agora, eu diria, a obrigação de ler, de entender, de debater. Então, quando a gente cometeu uma falha, como o Xuxa cometeu um dia desse, né? Uma fala racista, não é dizer, desculpa, como se fosse questão individual. Não. Essa questão tem que ser o quê? Você tem que usar seu espaço de poder e dizer, vamos fazer uma live agora sobre racismo. Entendeu? Então, eu acho que é esse tipo de transformação social. É não apenas culpabilizar, não apenas criminalizar, mas é também transformar esses acontecimentos em oportunidade de aprendizado. Né? Isso passa pela leitura, pela escuta, pelo diálogo, como a gente fez hoje. Muito bom. Então, conta comigo nesse diálogo, nessa cooperação, nessa colaboração. Estamos praticando yoga aqui, certamente, eu acho relevante. O yoga pode ajudar muito, eu realmente acredito nisso. O yoga pode ser pode trazer pautas relevantes e ajudar nessas pautas relevantes, não ficar só reproduzindo uma coisa desses asanas muito doidos e colocando foto muito doida no Instagram pessoal da pessoa. Então a gente tem essas iniciativas para poder exatamente trazer esse potencial do yoga para transformação e sim para respirar, né? Voltando lá para nossa primeira discussão, eu não consigo respirar. Pode ser essa ideia da obstrução, da estesia, mas também essa dimensão que o Érico apresentou para a gente, conseguir trabalhar essas coisas que nós inspiramos para transpor para fora. Né? E o yoga ajuda, a meditação ajuda, a mindfulness ajuda. Trocar ideia com pessoas queridas, como a gente fez agora com o Érico, também ajuda. Então, muito obrigado, Érico, pela generosidade de estar aqui nesse sábado conversando com a gente. Mais uma vez, é um convite a gente continuar pensando coisas e um primeiro passo para vários outros passos. Juntos somos mais fortes. Você quer terminar com algum comentário legal? Termina aí. Você é inspirado, inspirador. Você pode terminar. Maravilha, Marcos. Eu agradeço muito, foi muito bonito. Gostei bastante. Massa demais essa conversa. A gente vai ter outras com certeza. Então, tá bom. Muito obrigado pela audiência, gente. Contem com a gente. Muito obrigado. Valeu. Boa noite. Tchau. A todos.